logo, logo o inverno chega, né? Daqui a pouquinho, agora em junho, com a estação mais fria do ano, chega também a aflição para muita gente que sofre com dores crônicas. Para você ter ideia, segundo a Sociedade Brasileira de Estudos de Dor, mais de 30% dos brasileiros sofrem com algum tipo de dor crônica. E estudos comprovam que há uma relação bem direta, inclusive, entre as variações de temperatura e a intensidade dessas dores. A médica reumatologista do Vera Cruz Hospital, Letícia Brandão, está ao vivo com a gente para tirar todas as nossas dúvidas sobre as dores que aumentam com o frio e tem fibromialgia, artrite, artrose, né, doutora? Muito bom dia e obrigada pela sua presença aqui no Edição Manhã. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre esse tema que impacta tanto na qualidade de vida e no nosso dia a dia agora no período do frio. Verdade, doutora. Quero só lembrar aqui no pessoal de casa que eles podem mandar as dúvidas também, as perguntas, para que a doutora Letícia possa também responder ao vivo aqui, tá bom? Ó, o nosso número já está aparecendo aí na tela, é o 1935130818. Manda sua dúvida para participar ao vivo com a gente. Doutora, vamos começar falando então sobre o motivo, né? Por que essas dores aumentam com a queda da temperatura, por exemplo? É verdade. Muitas pessoas ainda têm dúvida se de fato existe essa correlação entre aumento de dor articular e o frio, e sim, existe essa correlação. Basicamente porque na tentativa de manutenção da temperatura corporal, os vasos e os músculos tendem a ficar mais contraídos, e isso impacta na vascularização e irrigação sanguínea das articulações. Além disso, é muito importante lembrar que os receptores de dor, eles sentem as alterações ambientais, principalmente de umidade e pressão, que também sofrem alterações aí no período do frio. Além disso, um dos grandes fatores que de fato impacta no aumento da percepção dolorosa no frio é a alteração da temperatura do líquido sinovial, que algumas articulações são lubrificadas por esse líquido, que acaba tendo dificuldade de se dispersar na articulação em temperaturas mais baixas. Doutora, entre as várias, né, dores crônicas que a gente sabe que existem algumas que têm esse agravamento, que as pessoas podem sentir um pouco mais com essa mudança da temperatura? Sim, aqueles pacientes que apresentam comorbidades, que têm como alvo processos degenerativos ou inflamatórios articulares, acabam sim tendo um aumento, uma amplificação da percepção dolorosa. E aqueles pacientes que também já têm síndromes de amplificação dolorosa, como por exemplo a fibromialgia, podem ter mais labilidade, facilidade, sensibilidade, eu diria, para de fato sentir a sensação dolorosa mais exacerbada no frio. E a gente pode destacar aí a questão também da fibromialgia. Há realmente uma piora no quadro quando a gente fala dessa situação especificamente? Sim, podemos, basicamente porque os pacientes com fibromialgia apresentam uma alteração no limiar de dor. Então, a percepção dolorosa desses pacientes está alterada. Então, a sensibilidade é maior, né? Mas cabe lembrar que não só na fibromialgia os pacientes vão ter esse aumento, essa exacerbação da percepção dolorosa, mas também em doenças extremamente frequentes, como a famosa artrose, que na realidade o termo correto é osteoartrite, e também na artrite reumatoide, que é uma doença autoimune que tem como alvo o acometimento articular. Inclusive, a gente ouve muito falar, né? A pessoa com artrite sente quando o clima vai mudar. Por que isso acontece e se de fato é assim? Tem a ver com a explicação que você nos deu logo no início? Tem, é justamente porque os receptores de dor das articulações, eles respondem a essas alterações ambientais, principalmente de umidade e pressão. A gente recebeu aqui uma pergunta da Luzia, ela é de Hortolândia, e ela fala que exatamente tem todos esses desconfortos e pergunta o que ela pode fazer para aliviar. Ela fala que tem artrite. Tá certo. Obrigada pela pergunta, Luzia.
Acho que esse é o grande segredo, a gente criar estratégias para enfrentar o frio e, de fato, passar por esse período com o mínimo de dor possível. O principal é que a gente consiga manter a temperatura corporal, o corpo aquecido. E aí deve-se lançar mão de diversas estratégias, como, por exemplo, tomar um banho mais quente, manter-se bem agasalhado, com roupas apropriadas para o frio. Alguns pacientes, a depender da intensidade dolorosa, podem lançar mão do uso de mantas térmicas. Aqueles indivíduos que têm acesso a saunas também podem lançar mão dessa fonte de calor. E acima disso, após o aquecimento e a manutenção da temperatura corporal, é muito importante que a gente mantenha o corpo em movimento. Movimentar-se e não deixar a musculatura contrair por conta do frio é o que de fato mais vai impactar na nossa percepção dolorosa. Doutora, e a gente tende a achar que esses desconfortos, essas dores crônicas acometem mais os idosos, né? Mas também pode atingir pessoas de outras faixas etárias? Com certeza. Inclusive, esse é um dado bastante interessante, que muitas das doenças reumáticas autoimunes acometem majoritariamente até mulheres em idade fértil, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico. É uma doença autoimune e que tem como um dos seus alvos as articulações e acomete jovens. Então, as doenças reumáticas, elas podem acometer qualquer faixa etária, e aí vai depender da peculiaridade de cada uma das doenças. E esse diagnóstico, ele é feito de que forma? A pessoa começa a ter sintomas específicos, começa a se atentar para aquilo e esse diagnóstico, ele é fácil de ser feito? Esses sintomas são fáceis de ser percebidos? Porque são várias essas dores crônicas, né, doutora? Então, quando, de fato, procurar um especialista como você? Essa é uma ótima pergunta. O reumatologista, ele trata de doenças que podem ter cunho tanto degenerativo, do próprio desgaste articular, com uma inflamação muito baixa, que nós chamamos de baixo grau, mas também trata de doenças autoimunes, com cunho imunomediado e que tem como alvo principal as articulações. Os principais sinais de alarme que o paciente deve buscar ajuda de um reumatologista é quando existe uma dor articular com inchaço e vermelhidão, principalmente com rigidez matinal prolongada. Então, é aquele indivíduo que acorda pela manhã com muita rigidez articular, muita dificuldade de se locomover, com diminuição da mobilidade das articulações e que isso permanece por longos períodos. Esse é o principal sinal de alerta: dor articular com inchaço, vermelhidão e rigidez. Então, tá aí as informações da doutora Letícia para você ficar atento. Caso perceba esses sintomas, já procurar um especialista, porque, claro, sempre um diagnóstico, sempre quando ele chega antes, é melhor de lidar, né, com toda essa situação. E ela trouxe também informações preciosas aí para você que já foi diagnosticado, que tem que sofre com as dores crônicas e que sabe que vai chegando o frio, já vai dando um desespero, né, no paciente, doutor. Então, informações práticas aqui para você minimizar esse desconforto. Quero agradecer muito as suas informações, as suas orientações. Portas sempre abertas, doutora, para que você possa voltar aqui no Edição Manhã. Obrigada, bom dia a todos. E você de casa pode rever essa conversa que a gente teve com a doutora Letícia Brandão, que é reumatologista, falando sobre as dores crônicas no nosso YouTube. Basta você colocar lá Rede Família, entrou no YouTube, coloca a Rede Família, você já consegue encontrar daqui a pouquinho essa reportagem e essa entrevista. Lembrando também que se você precisar sair de casa, tá no meio do jornal da nossa programação, você agora consegue nos acompanhar da palma da sua mão. Já se inscreve no nosso canal, porque a nossa programação ao vivo tá todinha lá para você não perder nenhum detalhe. Fica a dica aí para você, viu?